Culto de estudo e oração, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, dia 2 de março, 22. Eu peço a você que esteja ouvindo, compartilhe a palavra, se inscreva no canal, divulgue a palavra. Se você pode ficar em pé, nós estaremos lendo o profeta Sofonias, capítulo 1, a partir do verso 1. A palavra do Senhor no profeta Sofonias, capítulo 1, amados, a partir do verso 1 diz o seguinte: Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais. Consumirei as aves do céu, os peixes do mar, e as ofensas com os ímpios. E exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. Exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército do céu e os que adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor e nem perguntam por ele. Pai, o Senhor nos dê entendimento dessa palavra. Que o Espírito Santo fale conosco e nos ensine. Porque é a sua palavra, Deus. Em nome de Jesus eu oro e que ela edifique as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amados, vamos nos assentar, igreja. Como nós vimos, a pastora Ana, ela comentou no primeiro dia, alguns profetas, eles foram levantados por Deus logo após a divisão do reino de Israel. Existia um reino forte, filhos de Deus fortes, um reino abençoado, que chegou muito próximo daquilo que Deus havia prometido. Ele não chegou a expandir em sua totalidade, mas ele chegou muito próximo. Mas por conta da desobediência de um rei, da desobediência de Salomão, Deus colocou a mão. E como se notara a importância de um rei que não administrou não só a sua vida, mas a vida do povo, o povo se afastou. E o juízo sobre o povo foi qual? A divisão do reino. Então você tinha o reino do norte e o reino do sul. Sofonias, quando ele foi levantado para profetizar, para ser boca de Deus, para dar um recado para Judá, que fica no reino do sul, onde ficava também Jerusalém. E Sofonias, ele viveu, ele profetizou, vamos falar, em meados de 640 anos antes de Cristo. Quando Sofonias, ele começou a ser boca de Deus, quando ele começou a profetizar sobre Judá, quando ele começou a profetizar sobre a cidade santa, Jerusalém, o rei de Israel, que Deus havia levantado, era um rei chamado Josias, que foi um rei excelente.
que foi um rei, um sacerdote, o quê? Voltado ao Senhor. Então, quando muitas vezes você vê na Bíblia alguns comentários, esse rei foi ótimo, esse rei foi bom, o que significa? É que ele seguia os caminhos do Senhor. Então, quando Josias foi levantado, ele era o quê? Um excelente rei. Um excelente rei. E um excelente rei que busca ao Senhor faz com que o seu povo também o faça. Então, quando Sofonias ele foi levantado, e Deus levantou e falou: olha, Sofonias, o Josias que está sendo levantado, ó, é joia. Só que assim, os dois anteriores que foram Manassés e Amon, foram péssimos. Foram 50 anos o quê? De afastamento. Então, durante 50 anos, até a chegada de Josias, o povo, ele se transformou em quê? Num povo idólatra. Porque Amon e Manassés, eles reinaram durante quantos anos? 50 anos. No final dessa ministração, mas pelo Espírito Santo eu já quero colocar isso no nosso coração, a importância de um governo, a importância de um presidente, a importância de um rei. Porque a ele é dada a autoridade de Deus, sim ou não? A ele é dado. E muitas vezes o povo, ele é levado para onde? Para onde o rei vai. Então, se ele é um péssimo rei, o povo, de alguma forma, ele também é levado e conduzido a quê? A uma idolatria. Então, é nesse contexto que Sofonias, ele começa o quê? A profetizar. Porque os efeitos para Israel, nesse contexto, era um efeito de quê? De práticas de idolatria. Então, quando Josias, que era um rei bom, foi levantado, e Sofonias foi levantado, os dois eram o quê? Muito bem intencionados, porém o povo já estava o quê? À margem da total idolatria. Existia uma pequena parcela ainda do povo que foi o quê? Protegido. Teve uma pequena parcela do povo que durante esses 50 anos, ele não foi idólatra como rei, ele não foi idólatra como os ministros. Então, na verdade, o que Deus fez? Ele o quê? Ele protegeu, ele ocultou o quê? Esse povo da tirania dos idólatras. E é dessa forma que Deus levanta quem? Sofonias, que quer dizer o quê? Escondido em Jeová. Que quer dizer o quê? Jeová ocultou. Porque como a gente vai ver ainda, né, durante todos os profetas, o nome do profeta, ele tem muito a ver o quê? Com o seu objetivo e com a sua função. Então, Sofonias, não é? Ele foi levantado, não é? Para chamar a atenção do povo, grande parte dele idólatra, mas ele também foi levantado e falou: olha, o que acabamos de cantar? Deus protege os seus. Deus cuida dos seus. Deus protege os seus. Mesmo num reinado tirano, mesmo num reinado idólatra, Deus protege os seus. Amém ou não? Dessa forma, como Sofonias ele se apresenta? Quem é Sofonias? Ele se apresenta no verso 1 dizendo: olha, que veio Sofonias, filho desse, filho daquele. Por que ele se apresenta dessa forma?
Porque Sofonias, ele quer mostrar a linhagem para Israel. Falou, olha, eu tenho uma linhagem o quê? Real. Eu conheço o que está acontecendo em Israel. Porque todos os ministros, todos aqueles que tinham uma linhagem real, eles eram pessoas o quê? Influentes. Eles sabiam exatamente o que estava acontecendo. Então, quando Deus levanta Sofonias e ele se apresenta, escrevendo essa carta, o povo falou, rapaz, ele conhece tudo o que está acontecendo. Porque ele veio da onde? De uma linhagem real. Então, na verdade, o que Sofonias trata inicialmente? Ele trata de buscar do Senhor a apresentação do iminente juízo para Judá. Ele está se aproximando de um juízo de Judá. Além disso, ele faz uma ponte já aqui com o quê? Com a volta de Jesus Cristo. E isso, amados, nós observamos em todos os profetas. Ele fala do juízo atual, do julgamento do povo de Deus e juízo de Jesus Cristo quando ele voltar. Por quê? Por que ele é tão firme? Por que Deus, às vezes, quando a gente lê isso, ele parece cruel? Às vezes você lê, são palavras duras. Consumirei as pessoas, consumirei as aves. Mas aqui, o objetivo qual é? Quando a gente relê o verso 2 e o verso 3. Todo esse julgamento serão para quem? Para os ímpios. Para aqueles que não conhecem o quê? O Senhor. E quando vai acontecer? No juízo final. Na volta de Jesus Cristo. Então essa ponte aqui já é uma ponte para quem, igreja? Para o juízo final. O joio não mistura com o trigo. É por isso que Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo, eles clamam através da sua igreja para que hajam conversões e reconciliações. Por quê? Para Deus, quando ele destruir o ímpio, ele vai destruir o quê? Presta atenção no que eu vou falar. Ele vai destruir o quê? O pecado. Deus age dessa forma. Quando Deus vir e julgar quem é o joio e quem é o trigo, o joio será o quê? O pecado. Sede santos porque eu sou santo, que o seu corpo, alma e espírito seja irrepreensível. Então, amados, o que acontece? Quando a gente lê isso aqui, a gente não fica, eu não digo questionando Deus, mas a gente não fica preocupado. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os ímpios. E exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Qual é esse entendimento? De novo, voltando, esse entendimento é o seguinte. No verso 3, ele não está falando para o agora, ele está falando para o juízo final, porque no juízo final vai haver o quê? É céu e inferno. Então esse extermínio aqui, esse consumir as pessoas, será o quê? A separação dos santos e não santos. Só que ele também está falando aqui no verso 4 o seguinte: estenderei a mão contra Judá e contra os moradores de quem? De Jerusalém.
Então ele está falando, o que é estender a mão? Olha, eu vou entrar com juízo contra vocês. Por quê? Quem vocês estão adorando aí no verso 4? Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. Então, na verdade, quando Deus levanta Sofonias, mesmo para esse rei bondoso, o povo está cultuando o quê? Deuses pagãos. Então, o que Deus está falando para ajudar? Falar, amados, eu vou colocar a mão sobre vocês. Eu estarei fazendo com que todos os adoradores de Baal e também todos os adoradores de Milcom, que é uma divindade amonita, que os amonitas eles cultuavam, eu estarei colocando a minha mão. Bom, quando a gente lê todo esse contexto, amados, você pode me perguntar, pastor, o que nós temos a ver com tudo isso que o senhor está falando? Qual a lição que a gente pega isso aqui e sai de 650 anos antes de Cristo e coloca para a nossa realidade hoje? Vocês percebem o estrago que um governante, que um presidente, que nesse caso o rei, ele na verdade fez e faz para um povo? É por isso, amados, que a função da igreja, ela é extremamente importante. Quando o rei Manassés e o rei Maom, eles foram levantados e por 50 anos, eles introduziram uma idolatria no povo de Israel, como diz a palavra que nós lemos, a grande maioria do povo de Deus se desviou. A grande maioria. Outros não se desviaram. A grande minoria continuou servindo ao Senhor. Porque eu e você estamos em estágios diferentes de fé. Quando entrou esse rei Manassés, que foi um dos piores de Israel, ele começou a perseguir quem? Os filhos de Israel. Dizendo o seguinte: você está vendo essa escultura aqui? Isso aqui é Baal, não é mais Deus, é essa escultura aqui. Então vocês vão ter que... Bem, o que está acontecendo hoje? Os governantes, de alguma forma, eles induzem a população a adorarem deuses que não são Jesus o Cristo. E muitas pessoas são induzidas o quê? A adorarem o quê? Erradamente. Isso está acontecendo com quem não conhece Jesus? Não. Muitas pessoas que conhecem Jesus estão sendo o quê? Enganadas. Por quê? Falta conhecimento, falta fé, falta acreditar em Jesus Cristo, naquele que te tirou do lamaçal. Então, na verdade, quando nós estamos, por exemplo, agora à beira de uma eleição, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ficar à parte a tudo isso? Claro que não. Porque nós não somos Bolsonaro, nós não somos Lula, nós não somos ninguém. Nós somos quem? Um povo que ora
para que seja levantado um homem que sirva o quê? Ao Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O exemplo da Coreia do Sul, ela está aí para todos nós. A Coreia do Sul, ela era um país que não acreditava em Deus. Ela estava para ser comandada pela Coreia do Norte. E depois de um tempo, o que houve? O evangelho começou a ser pregado na Coreia, e as pessoas começaram o quê? A buscar Jesus Cristo de todo o coração e de todo o entendimento. A conversão não era na emoção, Senhor! Não, era verdadeira, era de coração, era joelho no chão, era buscando a vontade do Senhor. E eles foram movidos pelo Espírito Santo para orarem de madrugada. Por quem? Pelo presidente, pelos governantes. A igreja hoje ela não ora, quanto mais para o governante. Então, em nome de Jesus, esse profeta que apareceu 650 anos antes de Cristo, o Espírito Santo vem nos dizer hoje justamente isso. A importância que nós como igreja temos hoje de nos fortalecer. Porque a igreja hoje ela está virando o quê? Essa minoria. Mas eu acredito, e nós como igreja devemos, uma igreja séria, nós devemos acreditar no quê? Nas nossas orações e nas nossas petições. Amém, igreja? Então essa é a grande importância hoje, né, nesse primeiro estudo, de dizer o quê? A importância da igreja na condução de uma nação. E se o outro ganhar? Nós vamos continuar orando, nós vamos continuar clamando. Vai ser mais difícil? Vai, mas nós, amém ou não? Nós vamos continuar, porque nós precisamos continuar. Que o mundo ele está sendo assolado com o quê? Com a idolatria. Então, que nós como igreja, que a gente resista a tudo isso. Todos nós, individualmente e como igreja. Esse é o recado hoje de Sofonias. Né? E foi exatamente essa forma que ele o quê? Que ele recebeu Israel. Apenas uma pequena minoria orando e servindo a Deus. O restante, idólatras. Amém?